Olá pra você que tá me assistindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a pele dessa Gacha Life aqui, que fiz a linearte. Eu já fiz a linearte, tem tutorial aqui no canal. Fiz o cabelo realista, que também tem tutorial aqui no canal. E agora a gente vai fazer uma pele simplificada, tá, gente? Porque eu ainda estou aprendendo pele, então eu vou ensinar pra vocês aqui o que eu acredito ser a forma mais fácil. Eu escolho uma cor de base de pele, mas normalmente eu não faço assim, apesar de eu ter feito hoje. O que eu faço normalmente? Eu pego uma paleta de cor de pele lá no Pinterest para me ajudar. Então, se você não tiver muita noção de cor de pele, assim como eu indico vocês fazer isso. Lembrando de fazer isso aqui na camada abaixo do cabelo que a gente pintou, tá bom? E aí eu vou pintar toda essa parte de cor da pele, o pescoço, tem o ombro e tem um pedaço ali da perna. Então, não tem segredo. Aí eu vou pintando, no começo eu queria, tipo, contornar o olho, mas aí não teve como, e aí eu acabei passando por cima de tudo. E aí depois eu vou fazendo sombreamento. E aí quando chegar na parte do olho, essas coisas, não preciso ter essa base, sabe? Então eu ia até contornar, mas não tem sentido eu contornar isso. Faz mais sentido eu fazer do jeito que eu fiz aqui, de cobrir tudo, menos na parte da roupa, de pegar na roupa. Mas, sinceramente, mesmo se vocês quiserem que pegue na roupa, tá tudo bem, porque quando a gente for fazer a roupa, não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu vou pintando toda essa parte aqui, tô agora na parte do ombro. E aí, a gente tá passando assim, não tá pegando no cabelo, porque ele está numa camada abaixo do cabelo. Depois disso, sobra a parte da perna, que aí eu vou pintando. Eu não acelerei o vídeo dessa vez, porque vocês disseram pra mim não acelerar esse tutorial da Gacha, porque é mais fácil assim. Então, como é pele, é rapidinho, eu não vi o porquê acelerar, tá bom? Então, aqui como vocês podem ver, eu vou fazendo com bastante cuidado, não tem segredo. E aí eu vou fazendo no outro também, com bastante detalhe. Depois dessa demarcação, a gente não vai ter mais problema, porque fica mais fácil. E aí eu vou passando detalhes aqui. E lembrando que eu uso uma caneta touch caseira que eu faço, tá bom? Tem tutorial aqui no canal. Depois disso eu crio uma nova camada e clico assim numa setinha que tem ali na camada, tipo pra baixo, pra vincular a camada de cima à camada de baixo. E aí eu pego um tom um pouco mais amarelado. E aí eu coloco na camada e multiplicar, tá? Mas aqui por enquanto a gente vai fazer a borda. Então, eu vou fazer alguns sombreamentos aqui, ó, pra gente conseguir ver certinho. Pra gente ter, né, quer dizer, um sombreamento maior. Mas ele não pode ir até a ponta do cabelo, senão ele fica esquisito, como vocês viram lá. Ó, então, ideal é que seja da metade pra cima, que aí fica melhor. Que aí realmente parece que é a sombra do cabelo, a sombra que o cabelo tá fazendo. E aí eu vou fazendo esse processo aqui, como vocês podem ver. Vou pintando toda essa parte aí, ó. E aí, detalhes, né, gente? Que a gente vai colocando. Eu coloquei bem fininho, mas vocês podem colocar um pouco mais grosso, não tem problema. E aí, eu vou passando e vou fazendo como se fosse na vertical, assim, ó. E preenchendo essa parte aí, ó. Daí em diante, eu peguei mais o jeito, ficou mais fluido. Então, é da metade mais diagonal, digamos assim. E aí, eu vou cobrindo toda essa parte. E aí eu vou acrescentando esse detalhe. Aí agora eu dei um zoom pra ver mais ou menos como tava ficando e voltei acrescentando um detalhe. Não vou parar só nesse detalhe, então a gente vai fazer aqui, ó, uma sombra perto do queixo. E vamos fazer também a sombra no ombro. Eu fiz uma sombra mais acentuada no único lado, pra dar a impressão que a luz tá vindo de X lado, sabe? Porque foi assim que eu vi em vários tutoriais, então eu tô replicando. Depois disso, eu faço na perna também. E sem preocupação se vai vazar, porque a gente vinculou a camada de cima com a de baixo. Então, ela não vai passar. E aí, eu vou acrescentando, então, detalhes aí. Eu vou fazendo pequenas sombras aí, bem fininha perto da meia. Para parecer que tem uma sombra vindo da meia. Depois, eu faço também na outra perna. E também faço essa pequena sombra aí perto da meia, né? E também faço aqui no short. Depois disso, a gente vai ali na parte da camada. Mas espera aí que eu esqueci só esse ombro aqui, que eu vou fazer essa sombra. E aqui também eu vou fazer no queixo aqui, que eu falei pra você, na lateral do rosto. Que eu acho legal também fazer.
E aí tá bem marcado, mas depois a gente vai resolver isso, tá? Vou ali na camada, vou em multiplicar e deixo a camada em multiplicar. Depois disso, eu vou abaixar a opacidade dela. E aí a opacidade aqui eu vou deixar em 43%, como vocês podem ver. E agora eu vou pegar um tom mais avermelhado e mais fechado e vou criar uma segunda camada. Vou adicionar uma nova camada e vou vincular ela de baixo, ali clicando naquela setinha para baixo. E aí eu vou fazer ela menor do que a outra que eu fiz. E aí eu pego o pincel bem pequeno e faço aí, ó, por baixo, tá vendo? Como vocês podem ver, esses detalhes. Depois eu faço esse detalhe aqui também no ombro, que não tem segredo. É só fazer ela menor para dar, tipo, como se fosse esse degradê que vocês estão vendo aí. E aí eu vou fazendo isso também nessas outras partes, inclusive no ombro, tem a parte ali da coxa, tem a parte do cabelo também que eu tento fazer um bem fininho por dentro para dar esse degradê entre a mecha do cabelo. E aí eu vou fazendo bem fininho, tentando não cobrir a outra, ó, você vê que eu fiz, cobriu a outra sombra, aí eu fui diminuir. Aí aqui eu fiz bem fininho também, para isso o pincel tem que estar bem fino, tá? E aí eu vou acrescentando e colocando esses pequenos detalhes. Tem umas partes aí, ó, que estavam mais visíveis, que aí eu consegui fazer melhor. E onde estava extremamente mais fino, eu preferi não fazer para não sei, não dar problema com relação a isso. De se não ultrapassar a camada de baixo que a gente fez. Depois disso, eu também coloco em multiplicar e diminuo a opacidade. Aqui no caso, eu diminui a opacidade para 44%. E aí, gente, a gente já tem um leve sombreamento básico aqui. Mas aí, no caso, eu vou pegar o pincel aerógrafo e vou pegar um tom um pouco mais amarronzado, um pouco mais escuro e amarronzado. E aí, eu vou fazer pequenas sombras. No caso, eu vou fazer ao redor dos olhos, para quando eu fazer um olho, dar uma ressaltada no olho. E aí, eu vou colocando esses detalhes. Não tem segredo. Aqui são leves detalhes que eu quis acrescentar, então não tem problema. Então, eu coloquei assim ao redor do olho, como vocês podem ver. Aí, eu fui e acrescentei uma outra camada 100%, porque a outra tava com opacidade baixa. Por isso que não tava pegando. E o aerógrafo já é um pincel um pouco mais esfumado, né? Então, eu fui acrescentando isso. Fui colocando aqui também no maxilar. Acrescentei também na perna para fazer uma sombra a mais. Eu vinculei também a sombra que eu tinha esquecido. E agora sim, ó, ele não vai passar, tá vendo? E aí, eu vou acrescentando, como vocês podem ver. Acrescentei ali, ó, na borda da blusa. Acrescentei ali na outra lateral do rosto. E aí, depois disso, eu diminuí um pouco mais a opacidade. E aí, como vocês podem ver, ó, tá nesse estilinho. Depois eu vou ali checar, fui na primeira camada, fui no desfoque, dei uma desfocada nessa sombra que a gente fez lá na primeira camada, tá? E depois eu fui pra segunda, dei mais uma desfocada também da demarcação que a gente fez, mas não desfoca nível sumir, é só pra tirar a borda, pra ela não ficar marcada do jeito que ela tava. E aí ficou o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários dicas que vocês tiverem aí para acrescentar. Lembra que a gente tá sempre aprendendo e eu adoro as dicas de vocês. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.